A neve caía tão densa naquela noite que os candeeiros de rua pareciam brilhar com auréolas na escuridão branca. Faltavam 2 dias para o Natal, e a cidade do Porto fora apanhada de surpresa por uma tempestade de neve que se tinha abatido sobre ela mais depressa do que qualquer meteorologista previra. As ruas da Baixa já estavam cobertas por vários centímetros de neve fresca, e o vento chicoteava-a em padrões rodopiantes que tornavam difícil ver mais do que alguns metros à frente. Gonçalo Macedo saiu do prédio de escritórios da Macedo Tecnologias para o meio da tempestade, apertando o seu sobretudo escuro contra o frio cortante. Tinha 36 anos, cabelo escuro penteado cuidadosamente para trás e o tipo de fato feito à medida que falava de sucesso e de uma atenção meticulosa ao detalhe. Como CEO da Macedo Tecnologias, uma empresa de tecnologia que o seu pai fundara e que ele expandira para um empreendimento multimilionário, Gonçalo estava habituado a ter o controle. Ele planeava tudo, antecipava problemas e resolvia-os com uma eficiência quase cirúrgica. Mas não tinha planeado esta tempestade. O seu motorista ligara 1 hora antes a dizer que as estradas se estavam a tornar intransitáveis. E Gonçalo tomara a decisão de caminhar os 8 quarteirões até ao seu apartamento no centro do Porto, em vez de esperar. Crescera nesta cidade, percorrera estas ruas em criança. Um pouco de neve não o iria deter. O estacionado junto ao passeio pertencia a um dos seus executivos, que sabiamente o deixara ali e apanhara um táxi para casa mais cedo. Gonçalo passou por ele sem um segundo olhar, os seus sapatos de luxo a rangerem na neve fresca enquanto começava a descer a rua deserta. A maioria das lojas tinha fechado mais cedo, e as poucas pessoas que estavam na rua já se tinham apressado a regressar a casa. A cidade parecia abandonada, envolta num silêncio branco, quebrado apenas pelo uivo do vento. Teria andado talvez 2 quarteirões quando a viu. A princípio, ela era apenas uma pequena forma nos degraus de pedra que conduziam a um prédio antigo de pedra no centro histórico. Gonçalo poderia ter passado por ela, assumindo que era apenas um monte de roupa descartada ou sacos que alguém tinha deixado para trás. Mas depois a forma moveu-se e ele percebeu com um choque que era uma criança. Uma menina, talvez de 4 ou 5 anos, sentada sozinha nos degraus cobertos de neve. Usava um casaco cor-de-rosa que era demasiado fino para um tempo como este, e o seu cabelo loiro estava preso numa trança que se estava a soltar. Os seus pés pequenos e sapatos cinzentos gastos balançavam ligeiramente acima do chão, e ela olhava em frente com uma expressão demasiado séria para um rosto tão jovem. Gonçalo parou, a sua mente de empresário a tentar imediatamente dar sentido ao que estava a ver. Uma criança sozinha numa tempestade de neve no meio da cidade. Onde estavam os pais dela? Por que estava ela sentada ali? Ele aproximou-se lentamente, não querendo assustá-la. Olá, chamou ele suavemente, erguendo a voz para ser ouvido por cima do vento. Estás bem? A menina virou-se para o olhar, e Gonçalo viu que as suas bochechas estavam vermelhas do frio e os seus olhos brilhavam com lágrimas por chorar, mas ela não parecia assustada com ele. Em vez disso, estudou o seu rosto com uma intensidade quase desconcertante. É o Gonçalo Macedo? Perguntou ela, com a sua pequena voz clara e surpreendentemente firme. Apesar da tempestade, Gonçalo sentiu o coração falhar uma batida. Sim, sou eu. Como sabes o meu nome? A minha mãe mostrou-me a sua fotografia, disse a menina. Ela disse que, se eu o visse, devia dizer-lhe que precisamos de ajuda. Ela disse que o senhor é o único que nos pode ajudar. Gonçalo agachou-se para ficar ao nível dos olhos dela. A neve ensopou imediatamente os joelhos das suas calças caras. Onde está a tua mãe, querida? O lábio inferior da menina tremeu. Ela está em casa. Está doente. Mandou-me encontrá-lo porque disse que o senhor estaria a sair do seu prédio por volta desta hora. Ela disse, o senhor sai sempre às 6h30 às quartas-feiras. Um arrepio percorreu a espinha de Gonçalo que não tinha nada a ver com o frio. Como é que a tua mãe sabe a que horas eu saio do meu prédio? Ela costumava trabalhar lá, disse a menina com simplicidade. Antes de ficar doente. A mente de Gonçalo estava a 1000. Ele empregava quase 300 pessoas só naquele edifício. Sem um nome ou uma descrição, seria impossível saber quem era a mãe desta criança. Como te chamas? Perguntou ele gentilmente. Mariana, disse a menina. Mariana Pereira. Pereira. O nome despertou algo na memória de Gonçalo, mas ele não conseguia agarrá-lo. E o nome da tua mãe? Beatriz Pereira, disse Mariana. Ela era sua secretária antes da Carla. E de repente Gonçalo lembrou-se. Beatriz Pereira fora a sua assistente executiva há 3 anos. Uma mulher sossegada, nos seus 20 e muitos anos, que fora eficiente e profissional. Ela saíra de forma bastante súbita, recordou Gonçalo, dando apenas 2 semanas de pré-aviso. Tinha dito algo sobre obrigações familiares, sobre precisar de se mudar.
Ele ficara desapontado por a perder, mas respeitara a sua decisão e contratara a Carla para a substituir. Lembro-me da tua mãe, disse Gonçalo cuidadosamente. Mas Mariana, por que é que ela te mandou sair nesta tempestade para me encontrar? Por que é que ela simplesmente não ligou? Os olhos de Mariana encheram-se de lágrimas que transbordaram para as suas bochechas avermelhadas e frias. Porque ela é demasiado orgulhosa para pedir ajuda pelo telefone. Ela disse que precisava de o ver pessoalmente, mas está demasiado doente para sair do apartamento, por isso mandou-me encontrá-lo e trazê-lo até lá. Ela disse. Mariana fez uma pausa, limpando os olhos com as suas pequenas mãos enluvadas. Ela disse que pedia desculpa por estar a pedir, mas que não temos mais ninguém. Gonçalo sentiu algo estalar no seu peito. O que quer que estivesse a acontecer aqui, o que quer que Beatriz Pereira precisasse, tinha de ser sério para ela enviar a sua filha pequena para uma tempestade de neve para o encontrar. Onde é que vocês vivem, Mariana? Perguntou ele. A 4 quarteirões para ali. Mariana apontou rua abaixo. A mãe disse que o senhor passaria mesmo em frente ao nosso prédio se viesse a pé para casa, como costuma fazer. Gonçalo tomou uma decisão. Podes levar-me lá. À tua mãe. Mariana acenou com a cabeça e levantou-se dos degraus, vacilando ligeiramente. Gonçalo percebeu que ela devia estar ali sentada há algum tempo, à espera dele no frio. Ele tirou o seu sobretudo e envolveu nos ombros pequenos dela. O casaco engoliu-a por completo, mas pelo menos era quente. Anda, disse ele, oferecendo-lhe a mão. Vamos ver a tua mãe. A mão pequena de Mariana escorregou para a dele, confiante e fria mesmo através das luvas. Caminharam juntos pela rua nevada, Gonçalo ajustando o seu passo para corresponder aos passos mais curtos dela. O vento tinha aumentado, e a visibilidade estava a piorar. Gonçalo interrogou-se como é que esta criança pequena tinha conseguido percorrer 4 quarteirões sozinha através desta tempestade e sentiu o seu respeito pela coragem dela crescer a cada passo. O prédio para onde Mariana o levou era um apartamento modesto num prédio antigo do centro histórico, numa parte do Porto que já vira melhores dias. O granito estava a desfazer-se em alguns pontos, e a porta de entrada empurrou quando Gonçalo tentou abri-la. Subiram 3 lances de escadas estreitas que cheiravam a cozinhados e a umidade. Finalmente, Mariana parou em frente a uma porta com a marcação 3C. Ela bateu num padrão, 3 batidas rápidas seguidas de 2 mais lentas. Sou eu, mamã, chamou ela. Encontrei-o. A porta abriu-se quase imediatamente, e Gonçalo viu Beatriz Pereira pela primeira vez em 3 anos. Mal a reconheceu. A assistente eficiente e bem vestida de que se lembrava transformara-se numa mulher que parecia estar a aguentar-se por um fio. Estava dolorosamente magra, o rosto macilento e pálido, e apoiava-se pesadamente no umbral da porta, como se estar de pé exigisse toda a sua força. Mas os seus olhos eram os mesmos, inteligentes e determinados, e encheram-se de lágrimas quando viu Gonçalo ali parado com a sua filha. Senhor Macedo, sussurrou ela. O senhor veio. Eu não tinha a certeza. Disse à Mariana que viria, mas não tinha a certeza. Beatriz, disse Gonçalo, e o choque na sua voz era evidente. O que é que lhe aconteceu? O sorriso de Beatriz era triste. Muita coisa. Por favor, entre. Deve pensar que sou louca, a mandar a minha filha numa tempestade de neve para o encontrar como se fosse uma perseguidora. Gonçalo entrou no pequeno apartamento e o que viu fez-lhe o coração doer. Estava limpo, mas espartano, com mobiliário mínimo e paredes que precisavam de uma nova camada de tinta. Uma pequena árvore de Natal estava num canto, decorada com ornamentos feitos à mão e algumas luzes cintilantes, mas o ambiente era quente e havia provas de amor por todo o lado. Desde os desenhos colados no frigorífico até ao urso de peluche gasto sentado no sofá poído. Beatriz fechou a porta e moveu-se lentamente para se sentar, como se cada movimento exigisse um pensamento cuidadoso. Mariana foi imediatamente para o seu lado, e Beatriz envolveu a filha com o braço, com um alívio visível. Peço desculpa por o chamar aqui assim, começou Beatriz. Sei que é estranho e provavelmente preocupante, mas não sabia mais o que fazer. E tempo? Ela fez uma pausa, a voz a quebrar ligeiramente. Tempo é algo que já não tenho muito. Gonçalo sentou-se à frente delas, as suas roupas molhadas esquecidas. Diga-me o que se passa, por favor. A história que emergiu nos 30 minutos seguintes foi de partir o coração. Beatriz explicou que, pouco depois de deixar a Macedo Tecnologias há 3 anos, fora diagnosticada com cancro em fase 4. Deixara o emprego porque não conseguia acompanhar as exigências enquanto fazia o tratamento, e queria passar o máximo de tempo possível com a Mariana. Os seus pais já tinham falecido e o pai de Mariana nunca fizera parte da sua vida. Tenho lutado contra isto há 3 anos, disse Beatriz em voz baixa. Fiz tudo o que os médicos recomendaram.
Mas espalhou-se e disseram-me que provavelmente tenho 6 meses, talvez menos. O meu maior medo não é morrer, senhor Macedo. É deixar a Mariana sozinha. Gonçalo sentiu um nó na garganta. Não tem nenhum familiar que possa tomar conta dela. Beatriz abanou a cabeça. Ninguém. Tenho tentado descobrir o que fazer, mas o Estado vai colocá-la numa instituição quando eu partir. E ela é uma menina tão especial. Merece mais do que ser passada pelo sistema, perder tudo o que lhe é familiar quando já perdeu tanto. Então, por que me mandou a sua filha procurar? Perguntou Gonçalo gentilmente. Não percebo o que pensa que eu posso fazer. Beatriz olhou para ele com aqueles olhos determinados, e Gonçalo viu a força que a mantinha a lutar, apesar do seu corpo debilitado. Porque trabalhei para si durante 2 anos, senhor Macedo. Vi o tipo de homem que o senhor é. Vi como tratava as pessoas, como valorizava a lealdade e a compaixão, mesmo nos negócios. E eu sei, ela fez uma pausa, parecendo reunir coragem. Sei que perdeu a sua mulher há 5 anos. Sei que não tem filhos. E pensei que talvez, só talvez, o senhor pudesse considerar tomar conta da Mariana quando eu partir. O pedido atingiu Gonçalo como um golpe físico. Ele recostou-se, incapaz de falar por um momento. Beatriz estava a pedir-lhe para adotar a sua filha, uma criança que acabara de conhecer, uma responsabilidade para a qual nunca se planeara. Beatriz, começou ele, a sua voz incerta de uma forma que lhe era completamente desconhecida. Isso é uma coisa enorme para se pedir. Eu sei, disse Beatriz, com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto agora. Eu sei que é, e se disser que não, eu compreendo. Mas eu tinha de pedir. Tinha de tentar. Porque quando penso em quem eu gostaria que criasse a minha filha, quem eu gostaria que lhe ensinasse sobre o mundo e a ajudasse a tornar-se a pessoa que ela está destinada a ser, penso em si. Na forma como tratava os seus funcionários com respeito. Na forma como sempre tinha tempo para ouvir quando alguém tinha um problema. Na forma como construiu algo com significado em vez de apenas perseguir o lucro. Gonçalo olhou para Mariana, que o observava com aqueles olhos azuis sérios. Ela estivera calada durante a explicação da mãe, mas agora falou. Eu portava-me bem, disse ela suavemente. Prometo que me portava mesmo bem. Não daria trabalho nenhum. E nesse momento, Gonçalo sentiu o seu mundo cuidadosamente controlado mudar de eixo. Pensou na sua vida, no vazio do seu apartamento, nos anos desde que a sua mulher Leonor morrera num acidente de viação. Ele mergulhara no trabalho, transformando a empresa em algo maior e mais bem-sucedido do que alguém imaginara. Mas fizeram-o em parte para evitar lidar com a solidão, o luto, a sensação de que algo vital faltava na sua vida. Pensou em Leonor e nas conversas que tinham tido sobre ter filhos um dia. Tinham planeado começar a tentar quando o acidente aconteceu. E Gonçalo enterrara esses sonhos juntamente com a sua mulher. Agora, ali estava aquela menina, corajosa o suficiente para se sentar sozinha numa tempestade de neve, à espera de um estranho, tudo porque a sua mãe acreditava que ele era a única pessoa que as podia ajudar. E ali estava Beatriz, a morrer, mas a lutar para garantir o futuro da sua filha com os seus últimos suspiros. Posso perguntar-te uma coisa, Mariana? Disse Gonçalo em voz baixa. Mariana acenou. O que queres ser quando fores grande? Mariana pensou seriamente. Quero ser professora como a Inês no meu jardim de infância. Ela é muito simpática e ajuda as crianças a aprender a ler. É um sonho maravilhoso, disse Gonçalo. E qual é a tua coisa favorita para fazer? Gosto de desenhar, disse Mariana, aquecendo-se com o tema. E gosto de histórias. A mamã lê-me todas as noites antes de eu ir para a cama. Agora estamos a ler A Teia de Carlota. Gonçalo sentiu um nó formar-se na garganta. Estas eram as conversas que ele já deveria ter tido com o seu próprio filho. Os sonhos e esperanças e as alegrias simples da infância das quais ele pensara que nunca faria parte. Ele olhou para Beatriz. Se eu concordar com isto, preciso de saber tudo. Informação médica, documentação legal, o que precisa de mim para que isto funcione. O rosto de Beatriz transformou-se, a esperança a iluminá-lo por dentro. Quero dizer que o farei, disse Gonçalo. E mesmo quando as palavras saíram da sua boca, ele soube que eram as certas. Aterradoras, transformadoras, completamente não planeadas, mas certas. Não posso prometer que serei perfeito nisto. Não sei nada sobre criar uma criança, mas posso prometer que farei o meu melhor. Posso prometer que a Mariana terá tudo o que precisa e que saberá que é amada e valorizada. Beatriz desabou completamente então, a soluçar de alívio. Mariana pareceu confusa a princípio, depois gradualmente compreendeu, e então o seu pequeno rosto abriu-se num sorriso.
A sério? Perguntou ela. Vai mesmo tomar conta de mim quando a mamã for para o céu? Gonçalo acenou, sem confiar na sua voz. Mariana deslizou do sofá e aproximou-se dele. Olhou para o seu rosto, estudando-o cuidadosamente. Depois fez algo que partiu o coração de Gonçalo e o curou ao mesmo tempo. Subiu para o seu colo, envolveu os seus pequenos braços à volta do pescoço dele e sussurrou, obrigada. Gonçalo abraçou-a, esta pequena pessoa que acabara de mudar toda a sua vida, e sentiu lágrimas nas suas próprias bochechas pela primeira vez desde o funeral de Leonor. Os 6 meses seguintes foram os mais difíceis e os mais significativos da vida de Gonçalo. Ele contratou os melhores advogados para tratar do processo de adoção, e eles aceleraram o processo dada a condição terminal de Beatriz. Mudou Beatriz e Mariana para o seu apartamento, que tinha espaço suficiente para elas terem os seus próprios quartos e ficava perto de melhores instalações médicas. Aprendeu o que significava ser pai, embora ao contrário. Em vez de começar com um bebê e aprender gradualmente, foi atirado para o fundo da piscina, com uma criança pequena que tinha opiniões e medos e necessidades que ele estava constantemente a tentar antecipar. Aprendeu sobre rotinas de deitar e comidas favoritas e como fazer tranças no cabelo depois de ver 3 tutoriais no YouTube. Descobriu que as suas competências de negócio se traduziam surpreendentemente bem na paternidade no que dizia respeito a agendamento e organização, mas que os aspectos emocionais exigiam que ele crescesse de formas que nunca esperara. Também passou tempo com Beatriz, ouvindo as suas histórias sobre os primeiros anos de Mariana, aprendendo sobre as manias e preferências da sua filha. Beatriz falou-lhe do medo de Mariana das trovoadas e do seu amor por panquecas em forma de animais. Partilhou vídeos e álbuns de fotografias, certificando-se de que Gonçalo teria memórias para partilhar com Mariana quando ela fosse mais velha. Beatriz morreu numa manhã tranquila de terça-feira em maio, com Gonçalo e Mariana ao seu lado. As suas últimas palavras a Gonçalo foram, obrigada por me dar paz. As suas últimas palavras a Mariana foram, amo-te, minha menina doce. Ser corajosa e bondosa. O funeral foi pequeno, e Gonçalo segurou a mão de Mariana durante toda a cerimónia. Ela chorou, e ele chorou com ela. Este homem e esta criança que eram estranhos há 6 meses, e agora eram tudo o que um tinha ao outro. A adoção foi finalizada 2 semanas depois. Gonçalo Macedo tornou-se legalmente responsável por Mariana Pereira e ela tornou-se Mariana Macedo. Ele emoldurou o certificado de adoção e pendurou-o no seu escritório, ao lado da fotografia dele e de Leonor no dia do casamento. A vida mudou de formas que Gonçalo nunca poderia ter previsto. As reuniões do Conselho de Administração eram agendadas em função dos horários de ir buscar Mariana à escola. As viagens de negócios eram cuidadosamente planeadas para minimizar o tempo longe de casa. O seu apartamento, antes austero e silencioso, encheu-se de brinquedos e risos e birras ocasionais. Ele aprendeu uma paciência que não sabia que possuía e descobriu alegria nos momentos mais pequenos, fazer o pequeno almoço juntos, ler histórias para adormecer, ver o rosto de Mariana iluminar-se quando dominava algo novo. 5 anos mais tarde, Gonçalo estava na plateia do concerto de inverno da escola primária de Mariana, a vê-la cantar com a sua turma do 4º ano. Ela crescera, o seu cabelo loiro agora cortado num bob que ela própria escolhera, e usava óculos que a faziam parecer sábia para além da sua idade. Quando o viu na multidão, ela acenou e Gonçalo acenou de volta, com o coração cheio. Depois do concerto, enquanto caminhavam para casa na noite de dezembro, Mariana deslizou a sua mão para a dele. Pai, disse ela. Ela começara a chamá-lo assim naturalmente cerca de 1 ano depois da morte de Beatriz, e cada vez que o dizia, Gonçalo sentia-se grato. Sim, querida. Costumas pensar naquela noite em que te encontrei na tempestade de neve? Gonçalo apertou-lhe a mão suavemente. Sempre. Eu também, disse Mariana pensativamente. Eu estava com tanto medo naquela noite. Mas a mãe tinha a certeza de que nos ajudarias. Ela dizia que tinhas um bom coração. E ela tinha razão. Gonçalo sentiu os olhos arderem com lágrimas. A tua mãe era uma mulher notável. Ela deu-me o maior presente que alguém alguma vez me deu. Ela deu-me a ti. Acho que foi um presente para nós os dois, disse Mariana com a sabedoria de uma criança que aprendera cedo sobre amor e perda. A mãe deu-nos um ao outro. E era exatamente isso que Beatriz Pereira tinha feito. Nos seus últimos meses, enfrentando a morte com coragem, ela dera à sua filha um futuro e dera a Gonçalo uma razão para viver plenamente de novo. Ela confiara no ex-chefe o seu tesouro mais precioso e tivera razão em fazê-lo. Anos mais tarde, quando Mariana fosse adulta e estivesse a seguir o seu sonho de se tornar professora, ela contaria às pessoas sobre a noite em que se sentou em degraus nevados à espera de um homem que nunca conhecera, acreditando com a fé de uma criança que elas ajudaria. Falaria da coragem da sua mãe e da bondade do seu pai, sobre como o amor pode criar famílias de maneiras inesperadas. E Gonçalo,
Agora na casa dos 50, olharia para a sua filha com orgulho e recordaria a noite da tempestade de neve em que uma menina mudou a sua vida para sempre, quando aprendeu que, por vezes, os maiores planos são aqueles que nunca fazemos. Quando descobriu que o amor não é apenas algo que nos acontece, mas algo que escolhemos todos os dias de mil pequenas maneiras. A lição que Beatriz Pereira lhes ensinou a ambos foi simples, mas profunda. Que pedir ajuda não é fraqueza, mas força. Que confiar nos outros com o que mais importa é um ato de fé. E que, por vezes, a coisa mais importante que podemos fazer é ver alguém em necessidade e simplesmente dizer sim. Gonçalo dissera sim ao pedido desesperado de uma mulher moribunda. E, ao fazê-lo, encontrara o seu caminho de volta à vida, à esperança, ao futuro que pensava ter perdido. Tornara-se pai de uma criança que precisava dele. E descobrira que, ao salvá-la, ela o salvara também a ele. É isso que o amor faz. Transforma estranhos em famílias. Transforma fins em começos. E lembra-nos de que, mesmo nas tempestades mais escuras, há sempre a possibilidade de encontrar o caminho de casa.